Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari, da cidade de Campinas, São Paulo, Brasil. Eu quero dividir com você uma porção da palavra escrita de Deus. Veja, eu gostaria de estar desabafando com você, e esse desabafo não é uma murmuração, é apenas um sonho. E quando nós temos um sonho, nós temos que velar por esse sonho. Veja, eu venho pregando desde 22 de março de 1998. Agora, em março de 2021, eu vou completar 23 anos de ministério itinerante. Então, vem ardendo em meu coração, já não é de hoje, que eu gostaria de ter uma promoção. Veja, eu trabalho para Deus, ok? Sendo eu itinerante, eu trabalho para servir a Deus. E eu gostaria de ter uma promoção. Talvez você pergunte assim, mas missionário, você é itinerante e ministra a palavra escrita de Deus como promoção? Como que você pode ter promoção se você não trabalha numa empresa? Faz sentido a sua pergunta, mas eu explico. Não é Deus quem escolhe algumas pessoas para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas adoradores Ele procura. E eu sonho ser um adorador. Para mim seria uma grande promoção ser um adorador. Mas, missionário Ripari, você não é um adorador? Veja, eu tento ser, eu me esforço para ser um adorador. Eu aceitei a Jesus em 1990, comecei a pregar o Evangelho em 1998. Fiquei 8 anos no banco da igreja, aprendendo, sendo preparado para sair a campo e pregar o Evangelho. Se eu aceitei em 1990 e nós estamos em 2021, então fazem 31 anos que eu aceitei a Jesus. E eu me esforço a cada dia para ser um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. Eu quero ser um adorador não nos padrões do homem, eu quero ser adorador nos padrões de Deus. Quero valorizar o que Deus valoriza. Então tudo que for puro, honesto e verdadeiro, eu quero que somente isso seja o meu pensamento. Não sei se você lembra, em setembro, bem no início de 2018, os cientistas desenvolveram o exame de sangue que estima a idade biológica das pessoas. É interessante que nós sabemos a nossa idade cronológica pelos documentos do certidão de nascimento. Eu, por exemplo, tenho 68 anos, fiz agora janeiro, dia 13 de janeiro de 2021, 68 anos. Mas o que eu quero desabafar com você? Eu quero viver mais e mais e mais para pregar esse Evangelho. Eu quero, antes de morrer, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Você está entendendo? Muita gente fala, olha, eu não vejo a hora de partir desta vida para estar com Deus. Olha, eu sou sincero em te dizer, eu não tenho esse prazer. Porque a salvação, embora seja individual, mas a pessoa que se preocupa só com a sua salvação, ela é egoísta. Então eu não faço questão de Deus me levar hoje ou amanhã. Porque quanto mais tempo eu ficar nessa terra, mais pessoas eu levarei a conhecer esse Deus maravilhoso. Por que eu quero ser egoísta de estar com Deus amanhã? Mais cedo, mais tarde eu vou estar. Aliás, eu estou desde o momento que eu aceitei a Jesus. Desde o momento que eu aceitei a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, Ele habita dentro de mim. Então eu não preciso ter pressa.
de estar percorrendo as ruas no céu, de conversar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de estar com os anjos adorando a Deus. Eu posso adorar a Deus aqui na terra, eu posso fazer muita coisa. Aliás, se me puseram aqui, puseram com propósito. Você entende? Então eu quero ser um adorador segundo o coração de Deus. Esta é a minha vontade, porque sem santificação ninguém vai ver Deus. Então eu quero que Ele me ache quando Ele me procurar na terra. Quando Ele inclinar e ver a terra, eu quero que Ele note, olha, aquele ali é um adorador e ele está apontando para mim. Eu quero ser um adorador escolhido por Deus. Eu quero que Ele me reconheça como um verdadeiro adorador. Procure não esquecer o que eu vou ler para você. Eu vou deixar o endereço aqui. Efésios 4, de 11 a 12. Diz assim a palavra escrita de Deus. Deus escolheu alguns para serem apóstolos. Deus escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Também diz a palavra de Deus, vou deixar o endereço aqui, João 4, 23. João capítulo 4, versículo 23. Deus procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Eu tenho um sonho. Sei que você tem também um sonho. Eu tenho um sonho. Eu quero ser um adorador. Quando eu me procurar, eu não quero me encontrar. Eu quero achar dentro de mim uma outra pessoa. Você está entendendo? Eu quero ver dentro de mim uma pessoa diferente quando eu me procurar. Eu quero achar dentro de mim um adorador. Eu tenho o bom hábito, dá licença. Eu tenho o bom hábito de dar notas, eu me sinto bem com isso, de dar notas para minha pregação. Eu te explico. Eu termino de pregar em algum lugar e eu pego, entro no carro e antes de ir para casa eu falo, poxa Deus, que bacana, hoje estava muito bom, hoje foi tremendo, eu daria para mim hoje uma nota 3 para essa pregação, 4, 5, nunca consegui dar 10, nunca consegui dar 10. Mas eu estava numa igreja um dia, 23 de setembro de 2018, era um domingo, e o louvor estava simplesmente magnífico. A unção de Deus descia naquela igreja através do louvor. Eu estava no meio de um avivamento porque eu via crianças chorando durante o louvor. Deus estava falando com todo mundo naquele local através do louvor. Então eu entrei em oração durante o louvor e disse, Deus, hoje eu quero tirar nota 10 nesse lugar. Eu estava com a mensagem preparada, levei todas as minhas anotações, eu anoto sempre no caderno, conforme estou fazendo aqui com você agora, olha, tá? Tudo anotadinho, eu gosto de fazer dessa forma, que esse é o meu melhor que eu posso oferecer para Deus, tudo anotadinho. E no meu coração, eu tinha aquela vontade, hoje eu vou tirar a nota 10, porque a coisa aqui tá boa, a unção tá muito boa, esse avivamento tá muito bom, eu vou tirar a nota 10 hoje. Imagina, 2018, eu já vinha pregando desde 1998, então eu achei que aquele fosse o momento para tirar uma nota alta, nota 10. E aí Deus testificou meu coração de uma forma suave, como se fosse uma palavra entrando em mim, quando eu dizia, eu quero tirar 10, hoje eu vou tirar 10. E Deus falou, você, para tirar 10, não pode pregar, porque até aqui já está bom.
Quando eu pensei, o que eu vou falar para o pastor? Que Deus pediu para nem pregar, porque a nota 10 que ele tinha dado já era somente até o louvor, já estava bom demais. É como se eu fosse fazer alguma coisa além do que já estava sendo feito pelo Espírito Santo de Deus, eu ia estragar tudo. Mas vê como é o mover de Deus. O pastor que estava dirigindo o louvor desceu, deixou a equipe continuar com o louvor, veio até mim e falou: missionário, espero que você compreenda. Deus fala fortemente ao meu coração que você não deve pregar hoje, que nós devemos deixar o povo nesse clima que eles estão, de avivamento, do visitar de Deus. Eu disse: pastor, Deus acabou de falar comigo isso agora. E ele falou: fala isso para a igreja. Você não vai pregar, mas fala isso para a igreja. E eu falei: atenção, igreja. Subi no púlpito. Deus acabou de testificar ao meu coração, que falou ao coração do pastor, que hoje eu não irei pregar. Hoje não tem pregação, porque até aqui já está muito bom, é suficiente. O que estamos recebendo de Deus nesse momento é o que estávamos precisando. Olha, meu irmão, foi um tempo delicioso, um tempo prazeroso que tivemos naquele lugar. Por isso eu peço que você dobre a sua atenção, dobre a atenção no que vou falar. Se você fosse dar uma nota para você mesmo, sim, para você mesmo. Se você fosse dar uma nota para você mesmo em relação à sua comunhão com Deus, ou do tempo que você passa na presença de Deus, ou do seu relacionamento com Deus no dia a dia. Quer que eu repita? Eu vou repetir. Se você fosse dar uma nota para você mesmo, em relação à sua comunhão com Deus, ou do tempo que você passa na presença de Deus, ou do seu relacionamento com Deus no dia a dia, que nota você daria para você mesmo? Que nota você daria para você mesmo? Eu tenho 3 netos, são 3 crianças. Quando eu me relaciono e comparo com a minha idade de 68 anos. São 3 crianças. Daniel, Esther e Mateus. Eu faço um final de semana com o vovô, trazendo um deles a cada mês. Eu faço uma escala, um mês eu trago Daniel, outro mês eu trago Esther, outro mês Mateus. Não os 3 de uma vez, que não dá para dar uma boa atenção, mas trazendo individualmente dá para aprender muito com eles e poder falar de muitas coisas. E minha filha, Fridas, a filha mais velha, juntamente com o meu genro, marido dela, o Cláudio, montaram uma sala de oração, onde você tira os sapatos, entra naquela sala, entra na presença de Deus, faz devocional, lê Bíblia, dá oportunidade para as crianças fazer o devocional, dirigir o devocional daquele dia. Fantástico. E uma vez eu tive uma experiência, aliás tive várias, mas a que ficou marcada com o Mateus, que ele se deparou com uma mulher aqui no prédio que torceu o pé numa escada grande que tem aqui, e ela quebrou o pé. E simplesmente um juntar de gente, telefonaram para a ambulância, e meu neto, o Mateus, se prontificou a orar. Eu perguntei para ela: meu neto pode orar por você? Sim, sim, pode. Que fé você professa? Eu sou evangélica. Mateus, ela já é salva. Ele só vai orar então. Ele colocou a mão no joelho, no pé dela, e disse: Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor colhe os ossos do pé dela, que fique do jeito que estava. E essa moça foi para o pronto-socorro, lá fizeram radiografia e disseram que ela teria que voltar depois de X dia, depois que desinchasse, para fazer uma cirurgia. E quando ela voltou, depois de 15 dias, o médico ficou surpreso porque todos os ossos foram colados. Você sabe o que é isso?
Isso se chama milagre. Uma vez a minha neta Esther disse que o mal não toca ela. Sabe, vovô, o mal não me toca. Então você me ensina que muitas vezes o mal me toca com tanta facilidade. É uma luta, Esther. Então, vovô, eu faço assim. Quando as minhas amigas estão brigando comigo, estão me ofendendo, quando uma pessoa está tentando me irritar, eu canto um louvor. Ah, você canta um louvor? Que legal, eu vou começar a fazer isso então. Quando a pessoa me irritar, eu vou levantar a mão e começar a cantar, renova-me. Ela falou, não, vovô, não é assim não. Eu canto um louvor por dentro, sem soltar o volume de voz. A pessoa vai falando, tentando me ofender e eu vou louvando por dentro. E o mal não consegue me tocar. Uma criança. Aprender com uma criança. Esse meu neto, Mateus, em todo lugar que eu vou com ele, qualquer coisa que a pessoa faz, ele fala, Deus abençoe. Se a pessoa cede um lugar para ele sentar, Deus abençoe. Tudo ele fala, Deus abençoe. Olha, por que eu estou dizendo isso? Porque verdadeiramente nós temos a capacidade de influenciar e de ser influenciado. Você está entendendo? Os irmãos concordam que nós recebemos a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você está entendendo? Nós recebemos a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, se estou em Cristo Jesus, sou uma nova criatura, nova pessoa. As coisas velhas se passaram. O homem pecador morreu para o pecado. Eis que tudo se fez novo em mim. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, vou deixar o endereço aqui para você. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz de uma perfeita reconciliação com Deus e de uma amizade com Deus por meio de Cristo. Você entende? Mas como deve ser a minha nova vida com Deus? Como deve ser a sua e a minha vida nova com Deus? Como deve ser a minha nova vida como culto a Deus? Ah, na igreja. Não, não é na igreja que eu estou dizendo. Culto a Deus eu digo no dia a dia também. Na nossa casa, no trabalho, na escola, nos lugares que frequentamos. Lembra da Esther? Ela tinha todo um ambiente preparado para receber a presença de Deus. Quando ela cantava louvores por dentro, ouvindo pessoas xingando, ou tentando brigar ou diminuir ela, o mal não conseguia atingir ela. Ela estava louvando, ela estava sendo uma adoradora naquele momento. Ela tinha todo um ambiente preparado para a presença de Deus agir na vida dela. Romanos 12, eu vou deixar o endereço aqui, versículo 1 e 2, diz assim a palavra escrita de Deus. Meus irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Deixa Deus transformá-lo por meio de uma completa mudança em suas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Agora você me entende? Por que nosso Deus procura verdadeiros adoradores? Você compreende? Nós tivemos, numa quarta-feira, 10 de outubro de 2018, um furacão nos Estados Unidos, especificamente na Flórida, que esse furacão foi de categoria 4, deram o nome ele de Michael. Você pode pesquisar no Google. Esse furacão potencialmente catastrófico. Veja a influência desse furacão. Além dos ventos fortes de 250 km por hora. Um furacão de 250 km por hora.
ele provocou inundações, quebrando nas casas, janelas, portas, telhados. Esse furacão foi tão potente que deixou 51 mil pessoas sem energia. As classificações dos furacões vai de 1 a 5. E esse foi categoria 4. Digamos assim, uma nota 4 vai de 1 a 5. Por que eu estou dizendo isso? Para muitas coisas existe uma nota, uma classificação, e pela segunda vez eu tenho que voltar a esse assunto com você e perguntar qual nota você daria para a sua comunhão com Deus? Qual nota você daria para o seu relacionamento com Deus? Qual nota você daria para a sua amizade para com Deus? Você fala com Ele todo dia? Você tem uma amizade sincera com Deus? Você vive o que você prega? Qual nota você pode dar hoje para essa comunhão que você tem com Deus? Se nos consideramos mortos, irmãos, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, então não devemos permitir que o pecado domine nosso corpo, e nem permitir que o pecado nos force a obedecer às suas vontades. É Deus quem tem que controlar nossa vida, não o pecado, não o mundo. Nós é que temos que modificar o mundo, não o mundo que tem que ditar regras para nós e nos transformar. Você entende? Mas será que nós estamos usando a influência que temos em Cristo Jesus nas áreas do nosso convívio? Na área da nossa convivência, na escola, no trabalho, na rua, no mercado, nós estamos influenciando as pessoas a terem amor, a se apegar a esse Deus? Você está entendendo? Todos que nós conhecemos sabem que fé nós professamos através do nosso testemunho. O testemunho que temos dado na família, no trabalho, na escola, no nosso convívio, tem demonstrado para as pessoas que fé professamos? Já que o nosso Deus tem renovado o nosso coração e a nossa mente, que impressão nós estamos passando para as pessoas como seguidores de Cristo? O que eles veem em nós? Que legado estamos deixando nessa terra? Quando a pessoa olha para nós, ele vê um cristão ou vê um homem comum? Eu não posso aparecer diante de Deus com minhas mãos vazias, segundo a Bíblia diz, Deuteronômio 16:16. Eu não posso aparecer diante de Deus com as mãos vazias. Então, quantas pessoas nós influenciamos nessa vida para aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida? Quantos se salvaram através do nosso testemunho? Quantas pessoas nós evangelizamos para conhecer a Cristo? Alguém falou de Jesus para nós. Nós temos um pai na fé, uma mãe na fé. Nós seguimos o exemplo dessas pessoas e também falamos de Jesus para outras pessoas? Não, não. Na igreja que eu vejo hoje há uma grande disputa. Que igreja é maior, que igreja que é mais bonita, que igreja que arrecada mais. Como eu viajo o Brasil todo, eu vejo essa briga, essa disputa entre as igrejas. Quem é maior, quem arrecada mais, quem tem pintura mais bonita na igreja, que aparência tem, se tem holofote aceso à noite. Por fim, nós queremos mais ter membros, volume de membros, do que ter cristãos adoradores. Você está entendendo? Eu tenho 1000 membros. Isso não é nada. Eu estou com 2000 membros. Mas quanto você arrecada? Arrecado 5.000. 5.000? Ixi, eu arrecado 12.000. Não, mas eu arrecado 20. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando que a preocupação nossa era ter um povo e levá-los até a estatura do varão perfeito.
ensinando esse povo a ser um adorador, verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Esse é que Deus procura. Precisamos deixar Jesus Cristo aparecer em nossa vida. Sabe, meu irmão, quanto mais eu falo com Deus para ser adorador, mais Deus me ensina que adorador não é ficar com a mão para cima. Um dia Deus falou, corta sem parar. E começa a pagar o pedágio em dinheiro para você falar com as pessoas, cumprimentar, tem o nome da pessoa. Oi, Lúcio, bom dia. Oi, Abigail, bom dia. Oi, fulano, bom dia. E eu passei a cumprimentar e dizer, vou orar por você. Você está entendendo? E as pessoas se sentem amadas. Uma vez Deus me trouxe um grande ensinamento. E Ele me disse, quando você for para o combustível, em vez de pôr 30 reais, diga que você quer 29. E quando eu vou pagar a pessoa, dou 30 reais e digo para ela, olha, o troco é seu. Deus te abençoe. A pessoa fica muito agradecida. Eu sei que você pode pensar aí, mas isso é muito pouco. Mas tem gente que não faz nem o pouco. Você está entendendo? Porque o que importa é a atitude. Se eu for pôr 50, eu ponho 49. Põe 49 de combustível. Álcool ou gasolina? É álcool, por favor. A pessoa põe, eu dou a nota de 50 e fala, olha, o troco é seu, Deus te abençoe. E eles ficam felizes. O doutor quer que eu passe uma aguinha no carro. Ao passo que às vezes tem cristão que frequenta o posto e maltrata as pessoas, ofende as pessoas, como se eles tivessem obrigação de fazer o trabalho deles com maus tratos. Escravidão já terminou, meu irmão. Nós somos cristãos e temos que demonstrar nesses lugares. Não é ser cristão dentro da igreja. Ser luz dentro de luz é moleza. É ser cristão no posto de gasolina, na padaria, no trânsito. Você está entendendo? É o guarda chegar e falar, olha, o senhor está com a lanterna queimada. Sim, senhor. Eu vou multar o senhor. Sim, senhor. Está aqui o documento. O senhor me perdoa. Desculpa, eu não tinha notado que a lanterna estava queimada. Não minta. Vou multar o senhor estava com excesso de velocidade. Sim, senhor, de fato eu estava correndo, me perdoa. Sabe, ser gentil, amável com as pessoas. Entra no elevador, custa dar um sorriso e dizer bom dia para as pessoas. Irmão, irmã, Deus nos deu uma nova chance. Como que nós estamos vivendo esta nova vida que Deus nos deu em Cristo Jesus? Será que nós estamos vivendo essa nova vida que Deus nos deu em Cristo Jesus com ódio, raiva, gritando com as pessoas, maltratando as pessoas? Eu vou deixar um endereço aqui, Efésios 4:31, eu estou terminando. Efésios 4:31, a palavra diz, palavra escrita de Deus, Efésios 4:31, longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritarias e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ou seja, o que a Escritura está dizendo, abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritaria, insultos e maldades. Olha, irmão, verdadeiramente Deus nos deu uma nova chance. Eu estou vivendo essa nova vida de uma forma que agrada ao nosso Deus. Pense nisso. Reflita sobre isso, querido, amado. Que o amor do nosso Deus e nosso Pai esteja contigo. Que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre tua vida. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em tua vida. Que haja paz, saúde plena sobre você e sua família. Eu profetizo as mais ricas bênçãos sobre tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Foi muito bom passar esse tempo com você. Obrigado. Deus te abençoe. Se possível, se inscreva no meu canal. Me ajuda a crescer. Me ajuda a pregar o Evangelho.
Muito obrigado, viu? Deus te abençoe.